Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil muito especial. Eu estou com o Eduardo Gonçalves, Country Manager da Checkpoint. Eduardo, muito legal poder conversar com você presencialmente, estarmos num evento tão importante. Obrigado pela participação. Tem muita novidade para a gente compartilhar aqui hoje, não é isso? Sim, tem bastante. Obrigado, Flávio, por estar presente no nosso evento e é um prazer falar com você novamente. Pois é, inclusive eu estava relembrando aqui o CPX 360 é um evento que eu tenho bastante carinho, porque eu me lembro do último antes da pandemia, foi em New Orleans, né? Conversei com pessoas incríveis, o evento foi muito bom. Mas agora estamos aqui, esse evento no Brasil, trazendo um monte de novidades, porque a segurança é algo extremamente fluido. Você cochilou, passa 1.000 litros de água na tua frente, né? Sim, tem bastante novidade, algo que está em constante evolução e nesse ano especificamente a gente entende que está tendo uma revolução, né? Esse é o primeiro evento que a gente faz depois de 4 anos no Brasil, evento presencial. O ano passado, logo que eu entrei, a gente teve um evento ainda online, ainda estava naquela de vacina. Isso. Mas esse é o nosso primeiro evento presencial, depois de 4 anos, e comemoração de 30 anos da companhia. Verdade, então, 30 anos. Acho que não tinha momento melhor para fazer esse evento presencial. É um lugar muito agradável, um evento diferente, não é em hotel, é um lugar próprio. Até vou botar umas fotos durante a edição. Sim, é bem legal, a gente consegue ver a luz solar, né? Não fica fechado, no ambiente fechado. Exatamente. Mas olha, eu queria fazer de uma certa maneira uma recapitulação com você, porque a Checkpoint tem uma presença assim, óbvia e muito forte no mercado, mas para as pessoas que estão nos vendo, vocês hoje têm uma abordagem ampla. Sim. E a gente vai falar das 3 principais áreas, né? Quero que você comente para mim as áreas de atuação, e tem tanta coisa para falar: inteligência artificial, abordagem, enfim, vamos falar das primeiras 3 áreas que vocês atacam. Tá. A gente tem 3 grandes pilares: a parte de Quantum, que é toda a proteção de rede, IoT, então toda a proteção do perímetro de segurança, data center. A gente tem a outra que é Cloud Guard, que é toda a proteção para ambientes de cloud. Quando a gente fala cloud, desde a codificação, ou seja, quando os ambientes dos clientes, os desenvolvedores estiverem desenvolvendo novas aplicações, a gente protege desde a aplicação do código até o workload na nuvem. Puxa. Né? Então a gente pega toda a esteira de pipeline de desenvolvimento até ele estar disponível na nuvem. E o outro é o Harmony, que é o nosso pilar de proteção para os usuários, que permite trabalho híbrido com segurança, independente se o dispositivo é da empresa, se é pessoal, mas que garante essa flexibilidade para garantir produtividade para as pessoas, mas ao mesmo tempo segurança. Então esses são os 3 grandes pilares de produto. Dentro desses 3 pilares a gente cobre centenas de possíveis vetores de ataque. Inclusive, isso eu já vou te provocar com esse tema agora. Na sua apresentação, aliás, você chamou a atenção para o constante aumento das combinações, né? E que inclusive fala-se muito de inteligência artificial, já se fala faz tempo, mas agora parece que ficou necessário para lidar com toda essa complexidade, né? Sim, a gente usa inteligência artificial desde 2016, enfim, já faz 8, 10 anos que a gente usa. Para você conseguir ter uma segurança, principalmente de contra-ataques novos, né, você precisa ter inteligência artificial. Né? Então, você precisa alimentar com vários dados e você precisa ter inteligência artificial para ver se aquilo é realmente um ataque ou não, né? De dia zero. A gente já usa nossos engines de inteligência artificial para esse tipo de ataque, tanto que o nosso índice de prevenção para esse tipo de ataque é o mais alto da indústria, né? Então a gente sempre usou isso. Cada vez mais a gente coloca mais um engine para pegar um vetor específico. Então eu apresentei no palco 5 novos que a gente introduziu ano passado: phishing, DNS security, análise de macros, o EBA, que é basicamente User and Entity Behavior Analytics, então análise comportamental das coisas ou das pessoas. Mas para cada vetor a gente cria um engine de inteligência artificial, e isso garante que a gente vai ter a melhor índice de proteção e prevenção para ataques de dia zero para os nossos clientes. Então já é algo normal para a gente e cada vez mais a gente vai adicionando. E uma coisa que é legal eu adiciono isso, o cliente nem fica sabendo. O cliente que usa Checkpoint já está protegido, porque a gente coloca isso dentro da nossa nuvem, protege todos os equipamentos que os nossos clientes usam da Checkpoint
e os nossos clientes muitas vezes nem ficam sabendo, mas já estão protegidos. Puxa vida. Porque uma coisa é você ter que contar, claro que vocês também têm um centro de resposta a incidentes, né? Até quero que você conte um pouco sobre isso, mas é que sem esse auxílio fica muito difícil, né? Fica muito difícil. E a gente tem falado com muitos clientes, dentro da nossa visão é a questão da consolidação. Muitos clientes, muitas empresas usam muitas plataformas. Até mencionei no palco, a maneira como a gente faz segurança é igual desde o princípio. Para cada vetor de ataque existe uma empresa, uma solução. Então no final do dia você tem 40, 50 soluções que não se falam, umas previnem, outras detectam. Então como é que eu consigo fazer com que tudo se consolide? Mas o principal ponto para todos os vetores de ataque nós precisamos se preocupar com a prevenção. Depois que entrou, você tem que tentar mitigar ao máximo a superfície de ataque. Mas o ponto principal é prevenção. O Johnny, que é o nosso CISO global, ele esteve aqui, e ele até comentou, ele falou, todos os projetos de segurança sempre começam com a primeira pergunta, é para prevenir? Se não tem prevenção, eu não faço. Eu só vou lidar com isso se tiver prevenção. Independente se é checkpoint ou não é, a gente não vai conseguir atender todas as necessidades do cliente. Mas tem que ser levado em consideração a prevenção primeiro. Eu aprendi na sua apresentação hoje o seguinte, produtos de segurança de qualquer fornecedor, sempre falam tem que ser integrados e tal. Ok, isso vem vindo, mas hoje essa integração com o auxílio da análise de inteligência é que a coisa deu up, né? Sim, com certeza. O que a gente tem buscado fazer, a gente até lançou alguns produtos novos, é você pegar o nosso Threat Cloud de inteligência artificial, né? Que lá onde a gente analisa em tempo real todos os ataques e vulnerabilidades que estão acontecendo e a gente consegue ter uma resposta em tempo real de ataques de dia zero e automaticamente, a partir do momento que eu, na minha nuvem, consigo identificar que aquele é um ataque, eu atualizo todos os meus devices no planeta inteiro dos meus clientes, fazendo um cache daquela informação, ou seja, se eu tenho um ataque hoje dia zero na Índia, e eu percebo que aquele é um ataque, eu consigo atualizar todos os equipamentos, todos os clientes no Brasil, dizendo que aquele é um ataque, então estão protegidos. Esse é o grande diferencial. E esse nosso Threat Cloud, ele foi construído em cima de APIs. Então eu consigo plugar todas as soluções da Checkpoint e a gente já tem uma lista de equipamentos de terceiros homologados e a gente tende a aumentar essa lista para que a gente consiga plugar e proteger melhor os nossos clientes. Bom, aí que entra a estratégia do level up, que a gente vai traduzir, sei lá, vamos dar um upgrade, exatamente. Né? Que é o que o momento está precisando. Né? Sim. Então a gente sai um pouco daquele comprar mais caixas, né? Aquele modelo antigo de para cada vetor precisa comprar caixa, que parece até um pouco estranho para um fabricante falar não compre mais caixa, dê um passo atrás, você veja a arquitetura e compre o necessário, né? Mas o que a gente está buscando é realmente trazer uma solução ou que os nossos clientes estejam mais bem protegidos. E aí eu vou fazer um gancho com inteligência artificial. Do mesmo jeito que a gente usa inteligência artificial para proteger nossos clientes, os nossos clientes estão mais protegidos por causa dela, os atacantes também usam inteligência artificial para burlar sistemas de segurança. Puxa. Então, ao mesmo tempo que a gente usa para o bem, vamos dizer assim, tem pessoas que estão usando para roubar informações, atacar com ransomware, monetizar. Então, é necessário utilizar soluções de prevenção com inteligência artificial para combater inteligência artificial. Senão, a chance de você estar exposto é muito grande. Não, entendi. Bom, e aí onde que a gente encaixa o CES, né? Que é a estratégia do CES que eu achei interessante, né? Tem a ver com isso também, né? Sim. São 3 Cs, que é basicamente a nossa visão, né? Que driva todo o nosso desenvolvimento de soluções, de produtos, de serviços, até de maneiras de monetizar, ou seja, de consumo dessa tecnologia. Então, os 3 Cs, primeiro é comprehensive, que é basicamente dizer abrangente ou completo, ou seja, para todos os vetores de ataque eu preciso ter soluções de prevenção. Sim. Se são checkpoint ou não, ok, mas eles precisam ter soluções de prevenção, né? Então esse é o primeiro C. O segundo é consolidação, ou seja, ter uma console que a gente consiga gerenciar, e de novo eu não estou falando de um CIEM, o CIEM é parte disso. Sim. Mas estou falando que precisa ter uma console para que eu consiga gerenciar e tomar ações proativas quando a gente tem um ataque. E o outro é colaboração, que é basicamente o exemplo que eu dei. Se você tem um malware entrando no endpoint, tentando entrar no endpoint, se tua solução de endpoint bloqueou, ela precisa avisar todas as outras soluções que estão em volta
dizendo, ó, se alguém está tentando entrar aqui e não conseguiu, a chance dele tentar por outro caminho é grande. Ou seja, precisa avisar o meu firewall para falar, ó, quando esse IP ou esse domínio tentar, pode ser um ataque, então fique esperto. Né? Ou essa pessoa está no notebook corporativo, se ele tiver acesso às informações corporativas do celular, a chance do atacante tentar o celular é enorme. Então, automaticamente eu preciso colaborar com os outros vetores de ataque, dizendo, ó, bloqueei, essas são as informações do ataque, se protejam porque deve vir algo por aí. Né? Normalmente os atacantes tentam um caminho, tentam outro, até conseguir entrar. Né? É o famoso, não adianta eu fechar a porta da casa se a janela está aberta. Exato. Né? Então, no momento que alguém bate na porta e eu vejo que é um ladrão, eu vou lá e fecho a porta, eu fecho a janela. Né? Então, essa é a analogia. Parece fácil, né? A analogia parece simples, é super complexo entregar isso, mas a gente já adotou vários passos para entregar isso, a gente já entrega isso até um certo nível, com produtos checkpoint 100%, com alguns terceiros ainda, mas a gente entende que é o futuro. Né? Você ter soluções fechadas, estanques, que só entregam um vetor de ataque, extremamente complexo de administrar, muito caro, e no final do dia você não está seguro. No fundo é você fazer aquela porta ali, uma porta de ferro com 5 trancas, aquelas portas pesadas, mas a janela escancarada. Nem o vidro tem na janela. O pessoal pula direto e entra. Então quer dizer, não adianta nada você ter uma baita solução na porta de proteção se o cofre tem uma janela que está aberta. Não, e vocês comentaram, foram várias apresentações, eu estou remetendo à sua, mas foram várias muito interessantes. Algo que eu rezo toda noite para que acabe, não acaba, são o ransomware. Vocês vieram trazer aqui a novidade que o ransomware está evoluindo, está mais agressivo e obviamente isso precisa de uma defesa específica, tanto no endpoint quanto na rede, né? Sim, o ransomware geralmente começa com um phishing, geralmente. Né? E depois ele tenta pular por outros devices. Então o que a gente tem trazido é, primeiro, utilizar a inteligência artificial também para a parte de e-mail. Então hoje a gente tem o maior índice de detecção de phishing, bloqueio de phishing direto. O usuário é sempre uma ponta fraca. Né? E eu digo até por nós, às vezes você está ocupado fazendo 3 coisas ao mesmo tempo, vem e-mail, você clica e você fala, putz, já foi. Né? Então a gente tenta mitigar ao máximo o risco do usuário, ou seja, eu tento pegar o máximo possível com inteligência artificial os phishings para passar o menor possível. Mesmo assim passa 1 ou 2, mas é muito pouco com a solução da Checkpoint. E aí tem toda a questão da educação para o usuário também não sair clicando. Né? Mas a gente tenta pegar todos os vetores com essa mesma tecnologia para que a gente consiga proteger os nossos clientes. Perfeito. Bom, algo também me chamou bastante atenção, é a história, mas a história tem que ser relembrada. A Checkpoint foi quem introduziu o dispositivo que hoje se conhece como firewall no mercado. 30 anos atrás. 30 anos atrás, e foi na época revolucionário, né? Sim. E não que deixou de ser importante, continua, mas ele passou a ser, me corrija se eu estou errado, hoje ele é mais um pedaço da solução. Sim. Você não pode abrir mão dele. Não. Tanto que uma das apresentações que eu vi aí hoje, que também me chamou a atenção, eu queria que você contasse um pouco, pelo menos conceitualmente, o Maestro. Né? Então o Maestro, assim, grosso modo, é uma arquitetura escalável que permite você agregar poder computacional para fiscalizar o teu ambiente, é isso? Sim. Qual que é o problema que a gente tentou resolver com o Maestro, né? Que a gente resolve com o Maestro? A gente, no mercado tinha soluções de hack, de firewall, né? Um servidor, vamos dizer assim, uma lata, e você tira o chassis. Então, ou o cliente comprava uma lata, ou ele comprava o chassis, mas o chassis precisava ser pensado no pico. Então, você gastava muito dinheiro e muitas vezes você não usava tudo. Além de ser um ponto único de falha. Tudo bem, tem fonte redundante, mas acaba sendo um ponto único de falha. O Maestro, basicamente, você pega a lata que você falou, vários servidores, mas são, obviamente, hardware proprietário Checkpoint, e você bota eles com um certo cascateamento, um cluster, com um controlador em cima que vai balancear o tráfego. Você balanceia até do ponto de vista de políticas de segurança, então pode ser que um só funcione para fechar VPN, o outro só funcione para algum segmento interno, o outro só para que vem de fora. E você tem automaticamente uma resiliência lá dentro. Então eu consigo... Eu posso começar com 3, ir para 5, 6, 7. Então eu não preciso comprar um chassis grande, caro,
que de repente eu não vou usar aquilo. Então eu posso ir comprando conforme eu for utilizando. Entendi. E os nossos clientes às vezes usam muito para a questão de sazonalidade. Então eu tenho 3 ou 4, às vezes eu preciso de mais um aqui, eu pego uma caixa, mudo. E você não precisa de janela. Obviamente a gente acaba fazendo muitas coisas às vezes em janela, até por uma questão de dar mais tranquilidade para os clientes. Mas hoje você pode colocar quente. Simplesmente colocar quente um firewall mais lá, configurar as regras e ele está funcionando. Atualização de software também começa a atualizar de um por um e ele vai mudando a carga. Teve na demo isso, né? Então, ele te avisa que tem atualização, você programa a sequência que você quer que ele aplique sem downtime. Exatamente. Então assim, no final do dia a gente entrega uma solução com maior resiliência, uma solução mais robusta, com maior redundância e mais barata que um chassi. Quer dizer, é um ganha-ganha para todo mundo. É um ganha-ganha para todo mundo. É um produto que a gente tem conseguido uma aderência muito forte no mercado brasileiro, né? Obviamente eu estou entregando mais por um custo menor, né? Tanto em governo quanto no segmento privado. Vários clientes têm visto esse valor no Maestro e a gente tem vários cases no Brasil justamente nessa ideia. Eu posso começar pequeno, começo agregando mais depois quando eu precisar e um dia se eu precisar eu posso separar em cluster distinto, em sites distintos e ir agregando mais, vai de acordo com o meu crescimento. Não, é o que a gente estava falando. A segurança não é um ponto só. Você tem que ir fechando todos os lugares, porque como os hackers, os cybercriminosos, vamos chamar assim, eles também usam a inteligência natural artificial para tentar bloquear, quebrar. Né? Só para fechar o tema Maestro, a gente começou aqui falando que o Firewall foi inventado há 30 anos atrás. Incrível que depois de 30 anos a gente consegue ainda trazer inovações dentro do produto que foi inventado há 30 anos atrás. Né? O Maestro hoje, a única empresa que tem esse tipo de tecnologia hoje somos nós. Né? Então a gente consegue continuar inovando o mesmo produto que teoricamente a gente inventou há 30 anos atrás. Mas voltando no ponto dos vetores de ataque, a rede é só um vetor de ataque. Né? A gente apresentou que há 3 anos atrás, acho que 3 ou 4 anos atrás, na verdade, quando a gente teve o CPX presencial, o nosso CEO apresentou que a gente tinha mais ou menos em torno de 400 combinações de ataque, entre ataques e vetores. E ele previa que iria dobrar em 3 anos. Na verdade, subiu para 1.000, de 400 para 1.000. Né? E continua crescendo. Então, a grande questão que a gente leva para os nossos clientes é impossível você fazer a gestão disso sem inteligência artificial. Cresce exponencialmente o número de vetores de ataque, as possíveis combinações entre ataques e vetores. Então, a gente precisa utilizar a inteligência artificial a nosso favor. Gerenciar esse tipo de situação é extremamente complexo. Não, com certeza. Bom, e nesse panorama, né, como é que você vê vamos falar do mercado brasileiro, como é que está o grau de maturidade em relação à segurança no mercado brasileiro? Você está fazendo um link, o Maestro é uma solução, por exemplo, que ela é escalável, então você pode de repente pensar desde uma empresa de menor porte, uma de maior porte, as outras soluções que você tem. Então assim, como é que está realmente a implementação da segurança, como é que está o grau de maturidade no mercado brasileiro? Assim, acho que melhorou bastante o grau de maturidade, acho que a pandemia acabou trazendo uma transformação digital muito rápida, então as empresas tiveram que correr atrás. Hoje não tem nenhuma empresa que não se preocupa com isso. Teve até uma outra pessoa que me perguntou, mas toda vez que tem um ransomware, as pessoas saem ligando para você vende mais? Eu falei, não vendo. Sabe por quê? Porque as pessoas já entendem a importância. Num passado não tão distante, precisava ter um ataque para as pessoas correrem atrás. Hoje não, hoje as pessoas já entendem a importância e a relevância. É que empresas maiores, que têm um alto perfil para serem atacadas, elas obviamente têm uma maturidade maior. Outras, elas precisam que a gente ajude elas a fazer um roadmap, da onde se proteger primeiro, quais são os passos. Mas em termos de maturidade, entender que é extremamente importante cybersecurity para a continuidade de negócio, hoje acho que todas as empresas brasileiras já têm essa preocupação, né, e sabem da extrema necessidade que é cybersecurity. Entendi. Bom, e essa multiplicidade, né, de pontos de ataque que a gente está falando, as empresas obviamente precisam agregar soluções. Dificilmente uma empresa já tenha um parque de soluções de cibersegurança, às vezes ela agrega, enfim. Como é que funciona a Check Point no Brasil? Vocês têm distribuidores? Como são os canais de vocês? A gente sempre vende através de parceiros, né, e a gente procura parceiros que agregam valor ao nosso ecossistema, ou seja, a nossa oferta. Então a gente tem parceiros que entregam SOC como serviço, entregam Professional Service, entregam serviços de teste de invasão, pen test, por exemplo.
Então os nossos parceiros acabam não sendo revendas tradicionais, mas agregam valor no final do dia, fazendo gestão, fazendo monitoramento, fazendo até SOC, para garantir que os nossos clientes estejam protegidos, né? E aí quando você vê a maturidade, obviamente as empresas que têm um alto perfil para serem atacadas, têm uma maturidade muito maior, preferem fazer tudo in-house, né, para ter inteligência. Outras empresas já não, preferem terceirizar porque sabem que não vão ter recursos para ter todas as soluções e ter mão de obra qualificada. Aí nossos parceiros entram mais forte ainda, porque eles com toda a qualificação em cybersecurity conseguem entregar soluções como serviço para esse tipo de mercado. Esse é o tipo de solução que jamais é igual a prateleira do supermercado. Você tem que ter alguém que te oriente bem. Exatamente. Então a gente costuma orientar nossos clientes, principalmente os que não têm tanta maturidade, a entender quais são os principais perfis de ataque, um phishing, por onde começar. E a partir dali a gente vai agregando coisas novas, mas sempre pensando numa arquitetura consolidada e colaborativa para que tenha realmente a prevenção e não uma detecção, porque no final do dia você pode gastar dinheiro e ter um ataque do mesmo jeito. Não, pois é. A questão não é se você vai ser atacado, quando. Né? É o quando, se é que já não está sendo sem saber. Esse foi um dos temas que o Johnny comentou na apresentação dele. Geralmente, principalmente um ataque de ransomware, entre o atacante entrar na sua rede e ele pedir um ransomware, pode demorar 3 semanas, 3 meses, 6 meses. Muitas vezes ele vai se locomovendo dentro da empresa para garantir que você não vai ter chance de subir um backup. Né? E quando ele pede o ransomware, já é tarde demais. Então, por isso que a gente pede para os nossos clientes, a gente faz POC, a gente faz assessment para garantir primeiro que não tenha nada. E depois como é que a gente protege os principais vetores e de lá vai fechando todo, né? Para garantir que não tenha nenhum problema. Para comprovar que você está certo, eu vou te contar uma breve história. Eu também tenho uma atuação de profissional de tecnologia, além de jornalista. E uma das empresas, uma vez eu presenciei um pós-ataque de ransomware. E olha que coisa, possivelmente exatamente isso que você falou, a rede foi infiltrada num determinado momento, eles esperaram um feriado de 1º de maio, sim. Que aí 1º de maio era uma terça-feira, a empresa ficou sem funcionar sábado, domingo, segunda e terça. Quando chegou na quarta-feira, a rede estava completamente encriptada, inclusive backups. Eles vão primeiro para o backup, para garantir que você vai pagar, porque você não tem como recuperar os dados, né? Então, isso tem acontecido muito e um pouco do exemplo que a gente deu, né? Às vezes empresas mesmo mais maduras falam, como aconteceu comigo, sendo que eu tenho os melhores produtos em todos os vetores de ataque? Por basicamente 2 motivos. Primeiro, que nem todos trabalham com prevenção, e outro, não tem uma colaboração entre eles. Isso. Não tem uma colaboração. De repente o atacante tentou 15 vetores antes, teve 15 negados e foi no 16º e entrou, sendo que se eu tivesse uma mínima colaboração já podia ter deixado preparado aquele vetor de ataque. Essa mensagem que eu quero deixar no final aqui, que a solução de segurança tem que ser colaborativa. Sim. Com inteligência artificial, com resiliência certeza. Também. E tradição no mercado. Sim, com certeza, com certeza. Eu até mostrei lá tem um slide meu que eu mostrei, a gente passou por um teste muito pesado da Mierco, junto com outros fabricantes. Basicamente a gente configurava os equipamentos e eles faziam os testes. A gente conseguiu ter um índice de prevenção de ataques em Zero Day de 99,7%. Uau! Se eu não me engano. 99,7%, isso mesmo. E o segundo colocado teve 72%. Quer dizer, a diferença é gritante, mas é a qualidade do firewall? Não, é a arquitetura, é o Threat Cloud Inteligência Artificial, a maneira como a gente montou toda a arquitetura da nossa solução que garante esse índice de prevenção, né? E nós, como os profissionais de cybersecurity, acho que a gente sempre tem que empurrar o mercado como um todo para subir. Obviamente, a gente, como Checkpoint, a gente se orgulha muito dos 99,8%, mas a gente quer que todo mundo chegue muito perto desse nível, porque no final do dia, todos os nossos clientes, né, todas as empresas vão estar protegidas. Olha, maravilha. Eu adoro esse assunto de cibersegurança. Eu não perco uma chance de conversar a respeito. Estou aqui assistindo as apresentações. O evento vai até o final do dia. Vai até o final do dia. No final do dia. Eu quero que a gente possa, com uma certa periodicidade, voltar a conversar, trazer as novidades, os alertas, use as coisas novas, os ensinamentos. Vamos voltar a falar daqui a algum tempo.
Vamos sim, até porque tem muita coisa que não deu tempo de falar aqui. Não deu tempo de falar. Não, a gente vai fazendo uma sequência de conversas. Tá bom. Super Fechado. obrigado. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com o Eduardo Gonçalves, Country Manager da Check Point. Super obrigado, até uma próxima ocasião. Obrigado, Flávio. Obrigado pela oportunidade.